Life is not a mere human life. I was bought by a huge price, by the blood of Christ. Now I am a new creature. God gave Oh, maravilha! Aleluia! Graça e paz do Senhor, amém, queridos? Vamos começando esse dia justos em Jesus Cristo, aleluia. Acorde segundo a revelação da palavra de Deus, entendeu? Acorde segundo o que Deus estabelece, segundo o que Ele estabeleceu em aliança. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Portanto, cara, eu acordo justo em Cristo, eu acordo com paz, eu acordo na paz de Deus e na paz com Deus, porque são duas coisas que estão ligadas uma com a outra. Ninguém tem paz de Deus, aquela paz interior, sem ter paz com Ele. Por isso que Deus fez a paz conosco. Olha só, não fomos nós que fizemos paz com Deus. Ele fez a paz conosco pelo sacrifício de Jesus. Portanto, a gente não tem o direito de achar que Ele não tem paz conosco, porque Ele já fez a paz. Aleluia! Se Ele fez a paz comigo, eu só tenho uma opção: acordar na paz que Ele realizou. Ou seja, se eu tenho paz com Ele, se já não existe mais a inimizade do pecado, se já não existe mais a inimizade da maldição, da malignidade, da separação, a inimizade de uma natureza, completamente inadequada, porque Ele me deu uma nova, então eu tenho paz com Ele. Portanto, agora eu tenho o direito, porque tudo no reino de Deus tem a ver com justiça e direito. Eu tenho o direito de ter paz dele no meu interior. O que é a paz de Deus no interior? É o shalom. A palavra shalom em hebraico significa uma coisa completa, perfeita, sem faltar nada, nada faltando, nada quebrado, nada arruinado. Que maravilha! Aleluia! É assim que você tem que acordar todo dia, entendeu? Acordar e presidir sobre a tua alma, presidir sobre o teu corpo, colocar essas duas esferas frágeis debaixo dessa glória. Uma glória espiritual, uma capacidade que vem lá do Espírito, para que o dia seja vivido, o dia inteiro seja vivido de acordo com esse fluxo bendito que vem do Espírito. É isso que Paulo diz: andai em Espírito. Andai com a mente espiritual e não com a mente carnal. Andai com a mente da revelação, com a mente da palavra. Isso é andar em Espírito. É preferir a palavra do que as sensações. Eu prefiro a palavra que eu creio do que as evidências materiais, as evidências mundanas, terrenas e circunstanciais. Hoje eu queria ler para você um texto de Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. E eu quero falar com você sobre uma expectativa de glória que a gente tem que ter na fé. Uma expectativa do bem e não do mal. Uma expectativa de vitória. Entende? Muitas vezes quando nós nos gloriamos numa vitória constante com Deus, as pessoas mais incrédulas, elas podem achar que isso não é possível de ser vivido, que a gente está tendo uma atitude triunfalista, uma atitude em que a gente tem que sempre ganhar, nunca perde.
As pessoas que são mais incrédulas, elas usam até a própria Bíblia para combater uma atitude que sempre espera o melhor. Elas dizem assim: os discípulos, eles sofriam, Jesus sofreu e não sei o que, e não sei o que. Eles procuram usar versículos de sofrimento que estavam ligados a perseguições para provar que a gente não pode esperar o melhor. Só que isso não é a realidade e não é a verdade de Deus. Entende? Porque as perseguições, elas podem acontecer. E realmente nós podemos sofrer por perseguições. Mas esse é o único tipo de sofrimento legítimo que a palavra de Deus apresenta para o crente. Sofrer por perseguições. Quando você é perseguido por amor de Cristo. Perseguido por causa da justiça que você crê. Isso pode gerar sofrimento de fato. Entende? Fora isso, Deus é um Deus que promete para nós que Ele vai trazer para nós o melhor. Olha só o que diz esse versículo 11. Diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Tá vendo? Quais são os pensamentos de Deus a nosso respeito? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Tá aqui uma outra coisa que muita gente combate. Eu não posso esperar nada, eles falam. Porque se eu espero o bem e vem o mal, então eu fico frustrado. A minha fé vai ser maculada. Não, cara, o que Deus está falando para nós aqui é o seguinte. Primeiro eu quero que você entenda uma coisa. Esse texto ele foi escrito, claramente para o povo de Israel. Só que esse texto tem escrituras da palavra de Deus que elas extrapolam o contexto. Entendeu? São declarações divinas que extrapolam todo o contexto histórico e fica ecoando por toda a eternidade. Essas promessas firmes e poderosas, elas não dizem respeito somente a um momento histórico que Israel estava vivendo. É uma declaração fechada em si mesmo, que continua ecoando para todos os que creem. Porque Deus continua sendo o mesmo Deus que tem o mesmo pensamento, que tem o mesmo modus operandi, a mesma maneira de operar, a mesma maneira de pensar, a mesma maneira de agir em todo o tempo. Como é que Deus pensa de nós? Muitas vezes as pessoas têm ideia de que Deus é um Deus que está sempre espreitando a nossa vida para fazer a gente cair em ciladas, armadilhas e tipo assim, eu vou fazer com que você seja provado, que você sofra, que você tenha decepções, para que você possa crescer. Cara, isso é uma desfiguração da imagem gloriosa do Pai Celestial. Entende? Embora Deus seja um Deus que se utilize do mal que vem contra a nossa vida, todavia Ele não é o produtor dessa malignidade, dessa satanice, dessa artimanha. O apóstolo Paulo diz que quem faz isso é Satanás. Ele diz assim: nós não ignoramos os ardis de Satanás, que significa ardil. Ardil significa uma sutileza, uma maneira toda maligna de preparar o mal contra a vida de alguém. Isso não vem de Deus. Então esse texto aqui ele diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. E quando Deus falou isso para Israel, eles estavam passando grandes sofrimentos. Entende? Eles tinham sido levados cativos para a Babilônia, e eles estavam numa situação horrorosa, estavam despatriados, estavam sofrendo debaixo de uma ditadura horrorosa, de uma tirania horrorosa. E no meio disso tudo, a profeta Jeremias é usado por Deus para trazer essa palavra. Eu quero que você entenda isso, que essa palavra aqui, ela serve para nós, para a nossa vida cristã no século 21. Serve para todo dia a gente ponderar e pensar
Senhor, eu sei que os teus pensamentos ao meu respeito são pensamentos de paz e não de mal, para me dar o fim que eu espero. E eu espero tal e tal coisa do Senhor. Eu espero a vitória, eu não espero a derrota. Eu espero saúde e não doença. Eu espero paz e não mal. É o que ele está dizendo. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, de shalom, de prosperidade, de vitória. Pensamentos de coisas que dão certo e não de coisas que dão errado. Pensamentos de coisas que dão certo. E não de coisas que dão errado. Acorde com esse pensamento. Acorde de manhã e fala: Senhor, eu dou glória ao teu nome. Porque o Senhor é um Deus que, no meio de coisas erradas e no meio de situações negativas que podem vir contra a nossa vida, os teus pensamentos ao nosso respeito, ao meu respeito, são pensamentos de paz e não de mal. Este negócio que está me acontecendo não é vontade. Não é vontade divina. Você entende? E a religião, ela ensina isso aí. Tem muitas igrejas que têm essa perspectiva. Não, Deus é um Deus que Ele manda tribulações. Não, Deus não manda tribulação nenhuma, cara. O pensamento de Deus é o pensamento de paz e não de mal. Deus te remove das tribulações. Deus utiliza uma tribulação para aprimorar a tua paciência, a tua capacidade. Mas Ele não envia, Ele não é um Deus sádico. Ele não está assim com aquela ideia de eu vou te provar nisso para te fazer forte. Não. Ele te fortalece com o poder do Consolador no meio de qualquer bucha da vida. Isso é verdade. Mas Ele não é o produtor dessa astúcia diabólica. Deus não fica assim pensando: deixa eu ver que plano que eu vou ter para o Israel hoje. Ah, já sei, vou preparar uma coisa ruim para ele ali, para ele se lascar, e aí ele vai confiar em mim. Sabe, esse pensamento não é de Deus. Eu queria que você começasse a pensar comigo no caráter de Deus, que é diferente de tudo isso que a religião ensina. Não é Deus que fica, sabe, arquitetando maldade para que você cresça na vida, não. Isso não faz sentido bíblico, não faz sentido com o amor glorioso de Deus. Pelo contrário, ele diz assim: os meus pensamentos a respeito de vocês são pensamentos de paz e não de mal. Né? Porque existe muita gente que fala isso. Ah, Deus me mandou um câncer para que eu possa ter um caráter mais aprimorado. Cara, isso é uma ofensa contra a redenção. Porque Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Ele não está trazendo enfermidade, Ele levou as nossas enfermidades. Como é que Ele pode trazer uma coisa que Ele levou? Ele está contrariando a si mesmo. Está entendendo? Mas a religiosidade cristã, ela pensa essas bobagens. Entende? Se Deus pusesse uma doença em você para te aprimorar, então não adianta você procurar um médico. Não adianta você tomar remédio. Fica sem remédio, fica sem médico, para que você possa se aprimorar melhor. Não é essa lógica estúpida. Se é para se aprimorar, então não procure nada. Não procure se curar de maneira alguma, nem pela fé e nem por médico. Porque aí a vontade de Deus seria perfeitamente operada. Cara, isso é uma estupidez. Tá entendendo? Não é Deus que traz morte, não é Deus que fica contando os teus dias, fala assim, ó, tal dia você vai morrer, cara, porque está contado. Não, a palavra de Deus diz que até nisso nós temos uma certa determinação. O salmista diz assim: não morrerei, eu não morrerei, antes viverei. É Ele que determinou. O apóstolo Paulo diz assim: eu estou apertado entre ir para Jesus e ficar com vocês, mas eu decido ficar. Cara, isso é estranho, isso soa tão estranho no ouvido de muita gente.
que a gente tem um poder sobre a morte e a vida. A gente pode determinar, Senhor, eu sou abençoado, eu vou viver longa vida, eu viverei. A gente pode crer nisso e determinando, sabe, saúde sobre o nosso corpo, longevidade. As pessoas não têm ideia de que quão poderoso é aquele que crê em Deus. Isso parece estranho, né? Eu estou falando para você uma coisa que é tão contrária ao sentido religioso que parece que eu que sou o estranho, eu que sou esquisito. Não, cara, a palavra de Deus diz coisas completamente esquisitas ao ouvido carnal, ao ouvido da maioria. A maioria pensa que Deus é um Deus meio que sádico, ele está sempre preparando alguma coisa ruim. Senhor, eu não posso esperar o bem que o Senhor vai me mandar o mal para eu ser treinado. Não, cara, Deus não está a fim de produzir isso na tua vida, não. Entende? E a gente tem que crer num Deus que fala para nós, que ele sabe os pensamentos que ele tem a meu respeito, pensamentos de paz e não de mal. Eu acordo todo dia para vencer mesmo. Eu não acordo para perder. Entendeu? Se a luta vem contra a minha vida, eu já tenho essa mentalidade de perdedor, de que eu sou um cara lascado, sofrimento é uma coisa que tem um propósito. Cara, eu vou perder. O diabo vai passar em cima da minha cabeça que nem um trator. Entendeu? Mas se eu me levanto e falo assim, Satanás, eu sei que Deus tem planos bons a meu respeito, sai da minha frente. Eu que piso na cabeça dele e continuo andando. Você está entendendo? Você não pode ter fé quando você crê o contrário daquilo que a fé estabelece. Entende? Por exemplo, você não pode ser curado pela tua fé se você crê que é da vontade de Deus que você seja doente. Entendeu? Por que eu faço a pausa? Para você ponderar. Como é que você vai exercer uma fé gloriosa de cura se você crê que é da vontade, é desígnio de Deus que você esteja doente, para que você seja aprimorado de alguma maneira na sua vida? Isso é uma coisa satânica, é estupidez, é burrice. A fé genuína, ela tem que conhecer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que eu seja são, curado, abençoado, próspero, amado, vencedor. Isso soa completamente estranho ao ouvido de muita gente. Entende? As pessoas falam, não, você não pode ser próspero. Por quê? Porque está escrito na Bíblia que você não pode amar o dinheiro. Cara, são duas coisas completamente diferentes. O amor ao dinheiro, a idolatria pelo dinheiro é uma coisa maligna. Mas a pobreza, a miséria é uma coisa igualmente maligna. E eu não quero essa na minha vida. Eu não posso querer essa miséria na minha vida para provar que eu sou crente, humilde. Não, eu quero prosperidade e quero um coração que seja liberto da idolatria, da materialidade, do dinheiro. Eu quero que o dinheiro seja instrumento de Deus na minha vida para abençoar a minha vida e a vida de outros e causas importantes que precisam ser abençoadas através da minha vida. Portanto, Deus tem planos de paz e não de mal, para me dar o fim que eu espero. Ou seja, eu espero. Se eu não esperar o melhor, como é que eu posso ter o melhor? Se eu não esperar resultados, se eu não esperar a resolução de problemas, eu não terei a vitória de Deus, porque sou eu que determino isso em mim, na minha vida. Existe um poder enorme nessa jurisdição pessoal. Entende? Deus não invade a minha jurisdição pessoal. Eu preciso ter uma concepção mental de que sou eu que determino a minha vitória aqui na Terra. Sou eu que permito Deus agir em mim, por meio de mim e comigo. Sou eu que permito, não é Deus que permite. Nós temos um poder de soberania mental e pessoal muito grande. Você precisa entender que Deus quer que você entenda isso para que você colabore, seja cooperador com Ele e não impedidor. Porque você pode impedir as bênçãos de Deus e os projetos de Deus na sua vida pela incredulidade, pela maneira negativa como você pensa. Se você pensar que o mal é uma coisa boa, você está impedindo Deus, porque mal é mal e bom é bom. Entendeu? A religiosidade, ela vai impregnando a cabeça humana
De tal maneira que a pessoa começa a pensar que o mal é uma coisa boa. E que o bem acaba sendo mal. São coisas totalmente idiotas. Mal é mal. Você está entendendo? Desconforto é desconforto. Angústia é angústia mesmo. Entende? Mas paz é paz. Bem é bem. Aleluia. Eu sei os pensamentos que penso de vós. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Não é o fim que eu desejo, Deus deseja. É o fim que você deseja. Porque todos nós temos da parte de Deus o direito de desejar o melhor para nós. Deus não proíbe você de pensar o bem a teu respeito. Como se fosse um pecado você prosperar, ser abençoado, ter uma família abençoada, próspera, unida, fértil, gloriosa, amada. Portanto, vamos mudar a cabeça e vamos pensar corretamente de acordo com o que Deus pensa. O mundo já traz problemas para nós em abundância. Automaticamente, a gente não precisa ficar procurando problema. O mundo apresenta problemas. Se nós não tivermos uma cabeça de vitória, uma cabeça que prepara o nosso coração para o poder de Deus em nós, para vencermos no meio das lutas, nós não teremos condições de vencer, porque a gente sempre terá uma ideia de que Deus é que está usando essas coisas para nosso bem. Não, entendeu? Embora existam promessas de Deus sobre isso, não é Ele que está produzindo o mal, entendeu? Embora todas as coisas cooperem juntamente para o bem, não é Ele que produz o mal para que haja bem. Não é. É Satanás que produz o mal para que haja mal. Deus, na sua misericórdia, ainda faz com que o mal se torne bem. Entende? E você tem que ter isso claro na sua cabeça para não ficar buscando o que não deve buscar e rejeitando o que tem que ser rejeitado. Está entendendo isso? Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Graças te damos porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus que tem para nós projetos de paz e não de mal, para que nós possamos ter uma esperança correta, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se eu esperar errado, como que eu posso ter fé? O que é a fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam, a esperança. Se eu tiver uma esperança negativa, maligna, eu não posso ter a fé que transforma as circunstâncias. Ensina isso ao teu povo hoje, para a glória do teu nome. Amém, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deixe seu like, compartilhe esse áudio e se inscreva no nosso canal. Deixe seu comentário e tenha um dia cheio da esperança de glória. Em nome de Jesus, amém.